Olá, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe ao Senhor, à senhora e a você, jovem. Hoje, o tema que eu escolhi para esta apresentação foi um dos trabalhos mais importantes dentro da Casa Espírita e que eu tive a honra de participar, que é o atendimento aos espíritos. É claro que todos os trabalhos de caridade são muito importantes, mas este é o que mais me encantou pelo resultado que podemos causar àqueles que necessitam. Eu vou deixar a apresentação correr apenas com slides para ver se o resultado é mais satisfatório no meu entendimento, né? O atendimento fraterno, ele começa dentro da casa espírita, né? A partir de uma necessidade que a própria casa, muitas vezes, ela sugere aos seus organizadores, né? E antes de mais nada, vamos lembrar dos princípios da doutrina espírita, que é a crença em Deus, a imortalidade da alma, os espíritos se comunicam e é o que nós vamos praticar durante todo esse trabalho de atendimento, a reencarnação e há muitas moradas na casa do meu Pai. Desde os tempos remotos, os obsessores, espíritos malignos têm sido tratados como demônios. Claro que isso não é verdade. Já no tempo de Jesus, há uma passagem em que na terra dos Gerasenos um homem vivia atormentado pelo demônio e ele foi até Jesus pedir ajuda. E Jesus indagou o nome do demônio e ele respondeu que meu nome era Legião, porque somos muitos. Isso está em Marcos 5, 8, 9. Eu repito aqui aquilo que está na passagem bíblica, escrita por próprio Marcos, né? Então, era normal uma pessoa que estava obsediada naquela época, como o desconhecimento era muito grande, as pessoas não tinham do que chamar e aplicavam o termo demônio. Uma outra passagem, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos, disse: Senhor, tem de piedade do meu filho. Ele é lunático e sofre muito, cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Eu apresentei aos teus discípulos, mas eles disseram que não podiam curar. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando eu estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou sãos. Isso está em Mateus 17, versículo 14 a 20. Mais uma vez é empregado o termo demônio para se referir a um obsessor. E na Idade Média? Na Idade Média, patrocinado pela própria Igreja Católica, milhares de pessoas foram condenadas à morte e acusados de culto ao demônio. Eles não sabiam do que se tratava, o conhecimento nessa época ainda era incipiente e tudo para eles que eles desconheciam era culto ao demônio. Os espíritos sempre manifestaram através dos tempos. Nós, encarnados, não compreendemos o mundo invisível. Também existem aqueles médios que percebem e fazem uso de favores dos espíritos, e a isso se chama culto ao demônio. Por culpa de muitos médiuns também, que eles percebem a presença espiritual, né, com eles, né, e eles fazem uso desses favores e depois também ficam devendo favores aos próprios espíritos. E o Livro dos Espíritos nos esclarece, então a informação chega a nós, né, as pessoas que estão encarnadas, de uma forma bastante lenta, de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Mas no Livro dos Espíritos
Allan Kardec faz a pergunta: por que é que alguns espíritos seguiram para o caminho do bem e outros para o do mal? E a resposta vem da seguinte maneira: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou o espírito mau, criou o simples e ignorante, isto é, tendo aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornam por vontade própria. Então, a resposta dos espíritos para Allan Kardec é exatamente desta forma. Nem todos os espíritos eles seguem pela mesma rota, todos eles são criados da mesma forma, sem conhecimento, sem instrução, e Deus deu a cada um deles uma missão e uma possibilidade de progredir. Porém, alguns preferem a ociosidade, preferem se divertir da forma deles, eles acham que isso é uma diversão e preferem o mal, eles encontram no mal um modo de se divertir, mas eles não são. E a própria pergunta seguinte que é feita aos espíritos: porque se alguns vão continuar eternamente desse jeito? E a resposta de Allan Kardec, dos espíritos de Allan Kardec, é bem clarinha: não, todos eles vão ser bons. Então não há possibilidade de um espírito ele começar ruim e ele terminar da mesma forma, não tem como isso acontecer. E nos dias atuais, como é que se tratam as pessoas que têm essas visões, que enxergam os espíritos? Bom, nos dias atuais, as pessoas que vivem aterrorizadas por visões e vozes e não conseguem ter paz, e que a família tenha condições financeiras, acabam sendo internados como loucos. Segundo a Associação Médica Espírita, os manicômios estão cheios de médiuns, e outros, entretanto, menos afortunados, vivem nas ruas, consumindo drogas, bebidas, por nunca terem paz para viver. Existe tratamento para isso? Bom, a igreja usa o exorcismo, é o nome dado pela Igreja Católica para expulsar o que eles chamam de demônios de uma pessoa, desde que é identificado que essa pessoa está tomada. Por uma questão de princípios da própria igreja, alguns sacerdotes podem executar esse procedimento, que normalmente utiliza-se a força e palavras duras, visando expulsar o que eles chamam de demônio do corpo do indivíduo. É uma imagem muito forte, né? Porém nem sempre acontece desta forma. Para quem assistiu, é o filme O Exorcista, né? Que a gente vê a violência com que um sacerdote ele trata uma pessoa que está obsediada. E o Espiritismo? O Espiritismo dá o nome de desobsessão, né? Então é uma seção em que a doutrina espírita, respeitando seus princípios, trata o espírito, o obsessor, e que se apossou do corpo do indivíduo, que é a vítima, como irmão. É um espírito temporariamente dedicado ao mal. Através de sessões de tratamento espiritual da vítima, convoca o espírito obsessor para a conversa, que muitas vezes dão resultado positivo. E o resultado? Há muitos relatos de sucesso. Entretanto, casos de obsessões mais graves, trata-se de vingança por males sofridos pelo obsessor em vidas passadas, que para funcionar depende de uma mudança de comportamento da vítima, o que nem sempre acontece. Mas antes de tudo é preciso desmistificar essa história de diabo, principalmente para quem irá trabalhar e ter a segurança e o conhecimento dos ensinamentos da doutrina, que afirma que esses espíritos são nossos irmãos, filhos de Deus. O Livro dos Espíritos já diz que o mal é a ignorância do bem. Por isso, é fundamental que aqueles que se apresentem para o trabalho tenham conhecimento. Os espíritos malignos têm sim comportamento violento, são perversos, usam a própria mediunidade da vítima para lhe causar o mal, mas são esses que serão os nossos pacientes. Haverá espíritos que conservem eternamente maus nas escalas inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos, mudam de ordem, mas demoradamente, como já da outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso
não pode banir os seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom e tão justo, fosse pior que vós mesmos? Essa afirmação está no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E para auxiliar esses espíritos, muitas vezes inferiores, muitas vezes dedicados ao mal, é que existem as sessões de tratamento espiritual, que é o motivo desse nosso vídeo, dessa nossa apresentação. O trabalho se chama doutrinação dos espíritos, atendimento espiritual. É um trabalho necessário para o progresso desses espíritos que se encontram temporariamente no mal. Um trabalho necessário para os espíritos sofredores também, vítimas de morte por acidentes, moléstias muito graves e até mesmo suicídios. E espíritos vagantes, que são espíritos que desconhecem até que desencarnaram. Eles, apesar de já não estar mais no mundo dos vivos, eles não perceberam, eles se encontram no estado de absorção, eles não agem como se estivessem vivos. No trabalho da doutrinação, o maior objetivo é conquistar o espírito que está sendo atendido para que ele entenda a necessidade do remédio espiritual, de perdoar-se no caso de se arrepender ou simplesmente reconhecer a Deus e a sua necessidade de progredir. Uma missão dificílima que, em alguns casos, o que iremos discutir. Para quem nunca viu a luz, abrir a janela do quarto e deixar a claridade entrar pode ser um problema. Nós estaremos lidando com espíritos que estão há muito tempo, muitos deles, no mal, na maldade, e a gente conversar e tentar colocar na cabeça que existem outras possibilidades melhores é uma tarefa muito difícil. E qual é o grande problema que eu vi enquanto trabalhando nestas casas em que eu estive, né, em que eu me dediquei? Cada uma tem uma forma de atuar diferente, mas de modo geral eu selecionei aqui alguns problemas que podem ser melhorados com alguns pequenos ajustes, porque o objetivo final tem que ser alcançado, né? E qual é o grande problema? O grande problema é que as pessoas que se oferecem para trabalhar são voluntários. Então elas sacrificam muitas vezes as suas vidas, e esse sacrifício que não seja nenhum problema, porque toda a caridade que nós fazemos, ela reverte para nós mesmos. Então é um sacrifício, sim, porém, às vezes as casas têm dificuldade até para selecionar essas poucas pessoas que se oferecem para os trabalhos. Então, alguns probleminhas, né? Os dialogadores, em geral, não recebem nenhum preparo. Normalmente são pessoas bem intencionadas que se oferecem para o trabalho e é só. E o resultado é uma catástrofe, porque não se preparam para o que há de vir, sendo que na maioria das vezes o espírito chega com raiva e vai embora pior do que quando entrou. Muitas delas acabam se eternizando nesses trabalhos, né? Os trabalhadores, né, acabam se eternizando e, na verdade, não prestam nenhum serviço útil nem a si e nem aos necessitados. A caridade é entender que muitos espíritos esperam anos antes de receber a oportunidade de ser atendidos. E muitas vezes, por causa de um dialogador despreparado, a oportunidade se vai ao lixo. Há quem diga: basta o choque anímico. Não, não é isso, é muito mais. Nós precisamos de uma conversão, de uma aceitação do espírito. Ele precisa receber o outro lado, o bem, que ele precisa se modificar por ele mesmo. Nós precisamos trabalhar a cabeça dele devagarzinho para que eles nos aceitem. O choque anímico é importante, sim, porém, ele precisa muito mais que isso. Trabalha no atendimento desses é o amor, que precisa ser praticado ao extremo, é a caridade com o paciente espiritual e principalmente com nós mesmos. Pensemos que qualquer dia poderíamos sermos nós do outro lado e gostaríamos de ser tratados com o máximo de respeito. O trabalho tem que ser objetivo e tem que ter compromisso. Não basta receber o espírito. O sucesso no trabalho depende de uma conversa amiga, caridosa, e assim levar o espírito a aceitar a ajuda e se converter ao bem e ao amor.
Estejamos preparados, pois muito irão se apresentar nos ameaçando e provocando e até causando situações embaraçosas. Não nos intimidaremos e nem revidaremos. Serenidade e preparo, esta é a tarefa, é a missão do doutrinador. E qual é a missão da Casa Espírita? Toda Casa Espírita realiza muitos trabalhos de caridade, atendimento fraterno, passos, palestras, desobsessão e atendimento espiritual. Entretanto, o motivo que me levou a fazer essa apresentação foi trazer subsídio para todos nós que trabalhamos ou que já trabalhamos no atendimento aos espíritos necessitados, de que maneiras podemos fazer um trabalho melhor. A Casa Espírita, a partir do momento que ela inicia esse trabalho, ela se torna um pronto-socorro espiritual. Seguindo a orientação dos espíritos protetores, a Casa Espírita, nos dias de reuniões, estabelecerá um grupo de espíritos trabalhadores responsáveis pela limpeza e vigilância da casa. A partir desse momento, irá também criar um pronto-socorro espiritual que ficará à disposição dos espíritos para se recuperarem. Então, no dia de trabalhos, os próprios espíritos fazem toda a proteção da casa, a limpeza espiritual, para que quando os trabalhos iniciarem, estejam em plenas condições de uso. Requisitos. Para o local físico, para realizar esse trabalho, nós precisamos de um local tranquilo, sem interrupções e onde haja silêncio, né? Aparelhos celulares absolutamente desligados, nem o vibracal é aceitável. Uma mesa de bom tamanho, podendo ser retangular ou redonda, para comportar os trabalhadores com alguma folga. Não sendo possível fazer uma roda com as cadeiras, não sendo possível uma mesa de bom tamanho, faça uma roda com as cadeiras numa sala ampla e vazia, com as cadeiras espaçadas por volta de uns 50 centímetros uma da outra, e que é necessário para que os dialogadores possam circular livremente entre as cadeiras sem esbarrar em ninguém. O que mais? Nós precisamos de médium de sustentação, esclarecedores ou dialogadores ou doutrinadores, como queiram, para esse trabalho. E no plano espiritual precisamos de uma equipe de guias protetores da casa, os enfermeiros do plano espiritual e os guardiões também da casa. E o coordenador dos trabalhos da mesa. Este é o esquema que nós precisamos para o trabalho. Recomendações gerais para quem trabalha. Nós vamos ver muita coisa, vamos assustar com muita coisa no início, mas nunca façamos julgamentos. Milhares de espíritos estão na erraticidade. Erraticidade é o intervalo entre duas encarnações. Enquanto você está no mundo espiritual, é chamado esse termo de erraticidade. Não é porque está errado, não. É porque está na erraticidade. Milhares de espíritos que estão na erraticidade necessitam de esclarecimento, de consolo. E este trabalho é muito necessário. Presenciaremos cenas muito fortes de espíritos gritando de dor, se debatendo de forma terrível, ofendendo, ameaçando. Mantenhamos a postura calma e pacificadora sempre. Mais recomendações gerais. Respeitar o horário de trabalho, não chegar afobado em cima da hora. Dentro da casa, evitar conversas fúteis, como política, futebol, gargalhadas. Para ajudar a resistir à tentação desse tipo de conversa, chegam uns 15 minutos antes. Pessoas muitas vezes se esquecem que estão numa casa espírita, chegam, que é comum, dão um abraço, rindo, dão gargalhadas, aquela festa, aquela conversa. Não façam isso. Ambiente tranquilo. Entrou na casa espírita, entra em oração. Por conta disso, chega um pouquinho antes de começar, mas não chega em cima da hora. Chegue com tempo, com sobra. Se for o caso, quiser conversar, converse fora da casa, entre quando tiver faltando pouquinho tempo para iniciar. Nesses momentos que antecedem a reunião, os espíritos que vão ser atendidos já se encontram no local, Qual é a responsabilidade do coordenador dos trabalhos? É ele quem é o responsável por escolher o local,
e que ele mantenha a casa com as condições de higiene satisfatórias. Escalar o time, ele tem que escalar o time para trabalhos, né? Time de médios, esclarecedores, enfim, e vem por aí. Não aceite médiums turistas, né? É aquele médium que ele comparece quando ele quer, né? Nós temos que ter uma equipe razoavelmente fixa, né? E também teve um time reserva. E agora evita colocar no trabalho de imediato, né? Muitas vezes chega aquele médium que eu vim de tal casa, tal, mas eu preciso trabalhar e tal. E alguns coordenadores ficam sem graças e acabam incluindo ele no time sem nem conhecer a pessoa. Melhor não fazer isso, melhor obrigar todos, também não vale para aquela pessoa que é muito amigo do coordenador, que veio de outra casa, chega lá e ele enfia, isso cria um mal-estar. A regra é para todos, obriga sempre a pessoa a fazer um estágio pela casa, ele participa, mas fica na sustentação, não dá atendimento, ou ele fica sentado em bancos que ficam fora das mesas de trabalho. Enfim, é bom não colocar de imediato nenhum médium e nenhum esclarecedor também para trabalhar sem que a casa o conheça. E o principal, médium turista, né? Nós temos que ter aquela responsabilidade do camarada ao trabalho. Isso é um trabalho, então nós não podemos vir quando a gente deseja. A equipe necessita, e a própria equipe espiritual também, ela prefere pessoas fixas trabalhando. Dar orientação ao time específico, médios esclarecedores e reciclagem quando necessário. É muito importante que o coordenador não dê atendimento a ninguém, que ele fique simplesmente auxiliando. Ele é um amparo dos orientadores de alguma coisa que está saindo fora do controle. Ele auxilia, mas ele especificamente, ele não dá atendimento, ele não é esclarecedor, ele é um orientador também da equipe. É ele responsável por fazer algum tipo de reciclagem, é ele, as pessoas têm que ouvi-lo e ele tem que dar esse tipo de retorno para a equipe. E o local? O local que ele seja mais ou menos assim, eu coloquei se não tiver alternar uma pessoa da sustentação com um médium. Então, sustentação, médium, sustentação, médium, sustentação, médium e um coordenador que fica fora. É um esquema bem simples para que todo mundo tenha uma ideia de como a coisa pode funcionar. Não esquecer, sempre tem que ter água fluida, intervalo para circular, para que as pessoas possam se circular livremente, meia luz, penumbra, um local silencioso e iniciada a sessão sem perturbação externa, ou seja, tranca a porta, ninguém entra, ninguém sai, ninguém atende telefone, nada. Se houver possibilidade de ter uma mesa, ficaria o local desta maneira. O coordenador, no início dos trabalhos, o coordenador faz uma pequena oração inicial, pedindo auxílio para que o trabalho tenha êxito. Ao final dos trabalhos já terão iniciado. Ao final, os trabalhos já terão início, ou seja, ele faz uma oração e ao final desta oração, os trabalhos automaticamente têm início. A oração é uma prévia para que os médios se concentrem, para que eles já comecem a dar abertura ao trabalho. O atendimento fica a critério, havendo casos que preferem atender um espírito por vez, enquanto outros atendem conforme a disponibilidade de esclarecedores. Ambos têm vantagens e têm problemas, né? Existem casas que, apesar de ter mais do que um esclarecedor, porém, ele dá passagem ou dá para o atendimento para um único espírito. Isso permite que todos deem atenção para quem está sendo atendido, que as orações são para este espírito, enfim, tem um foco. Por outro lado, a quantidade de espíritos que serão atendidos é menor. Mas,
De qualquer maneira, são formas, isso depende do organizador. Não existe certo, a meu ver, e não existe errado. Os dois são perfeitos. Recomenda-se no máximo 1 hora de duração para este atendimento. E também uma outra recomendação, que os médiuns não deem mais que 2 atendimentos, 2 passagens dentro dessa hora. Então, que os médiuns também não se desgastem demais, né? 2 atendimentos por médium é bastante satisfatório. Ao final, o coordenador também deve fazer uma prece, agradecendo a Deus a ajuda recebida, e que todos ali que trabalharam possam retornar às suas casas com o amparo dos espíritos benfeitores da casa. Que seja breve também. Devemos nos lembrar que não é a hora de você fazer grande discurso para o encerramento. Faça um encerramento breve. Nunca permita que se discuta na mesa o que aconteceu durante os trabalhos. Havendo alguma necessidade de alguém, atenda particularmente. Não se sabe, eu tive a oportunidade também de trabalhar em locais em que ao final dos trabalhos abria-se um espaço para discutir o que aconteceu na mesa. Não faça isso, não se sabe o que o médium vai falar, e em respeito principalmente ao espírito que acabou de ser atendido. Todo o trabalho de reciclagem que seja feito independente da tarefa que foi realizado no dia. A equipe espiritual. A equipe de trabalhadores espirituais, eles trabalham na asepsia do recinto, fazem a proteção da casa para realizar o trabalho e atendem aqueles espíritos que precisam de ajuda. E que fique claro que, estando a casa devidamente assessorada pelos guias espirituais, há uma ordem de atendimento e que nenhum espírito se manifesta sem que esteja determinado pelo plano espiritual. Aí alguém pergunta, sempre? A resposta é não. Depende também do grau de comprometimento e conduta dos integrantes da equipe de trabalho. Havendo falha na equipe de apenas um elemento, isso pode prejudicar os trabalhos da equipe inteira, bem como comprometer a segurança de trabalho. Ou seja, é um time. É o time espiritual e principalmente e também o time de pessoas que estão prestando serviço encarnados. E os médiuns, hein? Responsabilidade e preparo dos médiuns. De jeito algum consumir bebidas alcoólicas, fumar, consumir drogas no dia do trabalho. É absolutamente normal que o médium no dia do trabalho tenha algum desconforto físico ou espiritual. Nunca deixe de comparecer por causa disso. Os médiuns escalados para esse trabalho já devem ter instrução espiritual suficiente. Não cabe comentar aqui. Estude sempre. Não vamos discutir que o médium ele tem que estar qualificado, né? Isso aí parece óbvio, apesar de que em todos os lugares sempre existem problemas com relação aos médios. Porém, o coordenador tem que incentivar o médium ao estudo constante. E também é muito normal que nestas sessões sempre se apresentem para o estudo, para o desenvolvimento mediúnico. Então sempre é normal que algum médium em desenvolvimento ele também seja aceito nessas reuniões por supervisão do coordenador. Problemas para o coordenador resolver. É aquele médium estrela que, por falta de preparo, pela vaidade, é comum a presença desses médios que gostam de dar espetáculo e eles precisam ser orientados sim, mas é muito difícil você chamar atenção ou até fazer algum comentário com médios. É complicado, nós sabemos que é complicado sim, mas tem que ser tratado, porque o médium estrela, ele muitas vezes atrapalha a reunião, porque ele gesticula muito, muitas vezes grita demais e atrapalha a concentração dos outros. E também tem um fator que é o animismo, que não existe nenhum espírito, mas o médium ele acha que tem. É um fator que pode acontecer, o médium se confunde. Ele deve ser tratado com muito cuidado para não desencorajar o médium. Chegar assim, você está fingindo aí, você não está fazendo nada, tal.
Não, isso precisa ser tratado com muita gentileza para não desencorajar o médium. Muitas vezes é normal o médium fazer confusão. E a sustentação, o que tem que fazer? Eles têm que ficar em oração, pedindo ajuda para o irmão que está recebendo o atendimento. É normal a sustentação receber e dividir um pouco da energia densa que o médium recebe. E a equipe de esclarecedores é fundamental para o sucesso do trabalho. São eles que vão conduzir o espírito a aceitar a ajuda que a casa está lhe oferecendo. Recomendações ao esclarecedor: de maneira nenhuma consumir bebidas alcoólicas, cigarro, assistir filmes violentos, pornografia. Procure manter a mente tranquila nesse dia. Muito importante, faça um esboço mental ou mesmo no papel e memorize as possíveis conversas para não ser surpreendido e ter que improvisar. Ah, mas eu não sei quem é que vai atender. Todo esclarecedor se parece muito com um médico que, para dar o remédio certo, necessita identificar qual que é a doença. E um tipo de espírito que se apresenta, que é muito fácil de identificar, são os espíritos sofredores, que nós chamamos. Esse tipo de espírito apresentam-se em muitos casos reclamando muito de dores, gritando ou chorando muito. É normal se debaterem. São espíritos que morrerem em vítimas de doenças muito graves, acidentes de trânsito, morte violenta, tiro e semelhantes. O espírito, nesses casos, continua sentindo as mesmas dores que ele tinha depois da morte. Há espíritos que ficam anos nessa situação. Para acalmar esses espíritos, o dialogador deve oferecer um medicamento, mentalmente falando, e dizer que os enfermeiros já estão providenciando socorro, já estão chegando. Ele visualiza tudo na mente dele, as dores começam a passar. Ofereça-lhe um medicamento, espiritualmente falando, fala: estamos aqui com medicamento, pode tomar, que isso vai acalmar suas dores, e o espírito vai pausadamente se acalmando. Isto é amor, isto é atendimento, né? Que é o atendimento que nós necessitamos. Esse irmão vai aceitar todo o medicamento que você lhe oferecer e ele vai ser tratado pelos enfermeiros espirituais. Recomendações ao esclarecedor. A humildade é bom. Evite dar conselhos, mas de jeito nenhum fica dando, não faça isso, não faça aquilo. Muitas vezes estamos falando com uma pessoa de muita cultura e podemos levar uma surra de conhecimento e nós sermos humilhados, e daí o médico, o esclarecedor, como ele não tem ainda aquela tática, ele parte para o revide. Acabou a conversa, nós matamos uma possibilidade do espírito receber um atendimento. Então, humildade, sempre falar com palavras carinhosas. Estamos aqui para lhe prestar um atendimento, lhe prestar um socorro. Isso aqui é uma casa de caridade, né? Escute o espírito, não fale junto com ele. Cansei de ver pessoas que parece que quer terminar logo, quer dominar o espírito de qualquer maneira. Então, ele fala junto, né? Apesar da fila de atendimento seja grande, melhor atender um que aceite as nossas palavras do que vários e não conseguir nenhuma adesão ao amor. Escute, deixe ele falar. Sim, se ele quiser resmungar, se ele quiser... É para isso que essa sessão existe. Ele tem que desabafar, ele tem que botar tudo para fora. A hora que ele terminar, a gente fala.
Perguntas fáceis, faça ao espírito perguntas fáceis, amistosas, onde esteve, o que tem feito, evite identificação do espírito, né? Qual o seu nome e tal. Se ele perguntar que tipo de lugar é esse, responda: é uma casa de caridade, é um hospital para a recuperação dos necessitados. Não diga que é uma casa espírita. Não se intimide com ofensas, aguarde o momento certo. Espíritos rebeldes podem eventualmente se debater e tentar te intimidar. Mantenha a calma e a tranquilidade. Continuar falando delicadamente, mesmo que o espírito não aceite as suas colocações, não importa. As energias do médium e do espírito vão se esgotando com o tempo. Espere que isso aconteça e dê suas mensagens na hora certa. É o momento para passar as mensagens. Espíritos muito rebeldes vêm amarrados. É normal que espíritos rebeldes se debatam muito, porque os guardiães espirituais os amarram por representarem perigo. Irão reclamar para que o soltem. Aproveite a oportunidade para oferecer amparo assim que ele tiver mais calmo. É a oportunidade de você estabelecer um elo de confiança com o espírito. Olha, você precisa se acalmar, você está amarrado, está desconfortável, mas você vai se acalmando que também nós vamos conversar e você já vai se sentir melhor. Não diga nunca que você vai mandar desamarrar, porque isso não vai acontecer. E você não pode mentir ao espírito. Então você vai dando para ele medicamento. Eu não estou aqui, eu estou amarrado, eu quero que me desamarre e tal. Fala: olha, você, assim que você se acalmar, a gente vai trabalhar melhor, tal. Procura se acalmar, procura se manter calmo, tal. Nós vamos afrouxar um pouquinho. Isso você pode até falar, mas não falar que vai desamarrar, não. Nós vamos afrouxar um pouquinho. Está muito apertado? Nós vamos mandar desafrouxar um pouquinho. Por favor, desafrouxa só um pouquinho para ele poder falar à vontade. Isso você pode falar, não mais que isso. E se tiver muito complicado a conversa, principalmente com os espíritos rebeldes, eles vão dizer que estão contra a vontade naquele lugar, que eles não querem estar ali, não sabem por que eles estão ali. Aí você aproveita, deixa para dizer: bom, você está aqui porque alguém que te ama muito pediu por você. E é o momento para você usar o momento sentimental. Por pior que seja a pessoa, ela sempre tem um lado sentimental. Ele vai dizer que não tem ninguém, que ele nunca teve ninguém, que ele foi um largado, tal, e coisa do tipo, mas ele na memória, não, procura sim, tem alguém que sempre pede por você e tal. Essa pessoa tá se apresentando aqui nesse momento. Quando você sugere isso, na memória dele também aparece essa imagem dessa pessoa, e muitas vezes a pessoa vem para acompanhá-lo, porque alguém, certamente se ele foi atendido, alguém mesmo pediu por ele, né? Pode ser. Então é o momento de você conseguir conquistar um espírito violento, trazendo para o seu lado. Se ele disser que, você pergunta quem é, mas quem é que você está vendo? Quem é que é a pessoa, tal coisa do tipo. Aí ele vai dizer: não, é minha mãe, é minha irmã, enfim, é alguma pessoa, é o meu pai. Ele vai dizer quem é a pessoa que ele está vendo. Há um outro problema que é muito complicado, e as pessoas que também não, os dialogadores que não estão preparados, elas ficam recitando trechos do Evangelho e a torta direito. Isso não faz o menor sentido. Uma pessoa que vive nas trevas vai recitar os trechos do Evangelho para alguém que está jogado na Cracolândia, consumindo crack o dia inteiro. Isso nem sempre resolve. É muito bom para quem já manteve equilíbrio. Depois é outra conversa. Use o seu conhecimento com carinho, palavras doces, né? Então, desta forma, evite ficar repetindo trechos do Evangelho que nem às vezes você mesmo respeita e nem entende. E evite invocar a Deus logo na primeira dificuldade. Também, os esclarecedores que não estão preparados, que não se prepararam para os trabalhos, eles logo invocam a ajuda de Deus e a presença de Deus para calar o espírito, para acalmar. Eu já tenho percebido que, na maioria das vezes,
esse resultado pode não ser bom. Muitos espíritos, inclusive, eles dão respostas violentas quando ele é ameaçado desta forma. Então, evite ameaçar o espírito. Nunca ameace o espírito. O espírito desencarnou, mas ele não sabe ainda, e que não seja você a dar a notícia. Existe um tipo especial de paciente espiritual para quem está tudo normal. Você pergunta, aí, como é que vai e tal, o que você tem feito? Aí ele vai conversando como se fosse seu amigo que estivesse ali na esquina. Ele não sabe. Cabe ao doutrinador perceber isso. Ele tem que perceber isso para não cometer alguns equívocos, né? Deixa que ele perceba sozinho que não faz parte do mundo dos encarnados. Faça-o perceber com perguntas que eu coloque numa posição de se questionar e perceber por si mesmo. Ou seja, você não pode falar, mas você não sabe, você não tá mais encarnado, você está morto. Não pode falar isso. Primeiro porque ele não está morto, né? Porque no mundo, se você está conversando, ele fala, então quer dizer que eu morri? Ele vai chegar a essa conclusão. Então quer dizer que eu morri? E daí a resposta nossa para que esse espírito, não, imagina que você morreu, você mudou. Né? Você passou do plano dos encarnados para o plano dos encarnados. Você está esperando uma nova oportunidade de estar conosco de novo. Se você está falando comigo, você não está morto, você está vivo, muito vivo. Então você mudou de estado, só isso. Então o consolo tem que vir desta forma. A hora que ele perceber que ele não está mais entre os vivos, é a hora de você oferecer o carinho, o atendimento. Agora você vai ficar conosco, nós vamos cuidar de você e tal, para que você se restabeleça e fique melhor. É só isso. Não dê a notícia, não, mas você não percebeu, você não está mais vivo. E muito importante, todo médium sempre pede que ele não seja tocado. Por maior que seja o sofrimento, o médium não deve ser tocado. Alguns dialogadores, que também eu participei de trabalhos, e via que dialogadores já com muita experiência começam a botar a mão no ombro do médium tal, e falar como se fosse o irmão, tal, alguma coisa assim dessa maneira. É errado, isso prejudica o médium. E para fazer esse trabalho nós precisamos do que? Uma perfeita sintonia do time. Precisamos de confiança, médiuns esclarecedores e time, mas médiuns esclarecedores principalmente. Confiança mútua no trabalho da equipe. Coordenação tem que ser atuante e educativa. Reciclagem, né? Retreinar o time sempre. Obrigar todos, né, ou pedir que todos estudem, façamos o melhor trabalho e que Deus abençoe a todos. Graças a Deus, graças a Jesus.